Então, eu sei que às vezes alguma pessoa pode, eu não posso, Alessandra, porque eu trabalho, mas de repente, quem puder chegar um pouquinho mais tarde, eu trabalho uma vez por mês. Se não, eu recomendo que comprem o livro, que é um livro bem legal. Se precisar depois, gente, manda um recadinho para mim, pela agenda eu passo. Tá? Então, assim, é esse plano de formação para vocês, que é tão importante. Porque estamos em constante formação. Eu também, gente, em constante formação. Acabei de chegar da Colômbia, né? Então foi muito bacana, porque nós tivemos um encontro de diretoras de escolas de educação personalizada e da América Latina e da América Central. De iniciativa pessoal e também de, que eles chamam de trabalho social, de labor social, que são algumas escolas para meninas, escolas single sex. Educação infantil é sempre mista, mas a partir do fundamental, essa convivência que nós tivemos, ela foi para diretoras das escolas. Então a gente vê um trabalho bem bacana, social, realizado com as meninas no caso, mas também é realizado com os meninos, mas assim, esse trabalho social em países que têm uma realidade assim, bastante diferente da nossa realidade aqui, né? Porque aqui no nosso país a gente tem também algumas realidades aí bastante diversas. Mas essa troca, e sobretudo, o que fica, né? Então fica isso, que existem pessoas, tão bonito, como a educação resgata realmente, e como é importante a formação. E uma história que me tocou bastante, de um trabalho social que é feito na Colômbia mesmo, os pais, alguns pais dessa escola em concreto, não é a escola que eu visitei uma escola particular, né? Mas tive contato com essa diretora, bom dia, dessa escola que faz esse trabalho social, e esses pais, a formação de pais acontece aos domingos. Porque é o único dia, esses pais acordam, saem às 5 da manhã da sua casa, retornam às 8 horas da noite. Então, é um momento, e é bacana porque eu falei, nossa, aos domingos, e ela falou, e Alessandra, eles vêm, porque eles realmente estão imbuídos nesse desejo de ajudar os seus filhos, entendem essa missão, né? E, bom, enfim, eu fiquei bastante tocada com isso, achei muito bacana. E aqui estão vocês fazendo a mesma coisa. Então, que alegria, que bacana mesmo. Olha só, então nós vamos começar com algumas reflexões, em vários ou pequenos grupos. Discutam quando você concorda ou não com essas citações que eu vou colocar, tá? Vamos ver se eu separei, isso mesmo. Olha lá, da primeira, o Stephen Covey, gosto muito dele, ele, há mais de 25 anos, há 30 anos atrás, ele lançou aquele livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Todos os princípios do Covey estão assentados sobre bases filosóficas que nós também seguimos. Mas o fato é que o Covey não só escreveu os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, que era realmente um livro, e ele era um consultor de empresas para empresários, o que faz uma pessoa ser eficaz, o que faz uma pessoa ser... Senão que ele começou também a trabalhar com famílias. E aí ele escreve o livro, Os 7 Hábitos das Famílias Altamente Eficazes. E nesse livro, essa citação é tirada daí. Vou dar um momentinho para vocês pensarem e conversarem. Aqui, os três, a Tati junta ali com a Camila, ou quem está em casal, a Ana Júlia junto aqui. Estou convencido de que se nós, como sociedade, trabalharmos diligentemente em qualquer outra área da vida, mas negligenciarmos a família, será o mesmo que nos empenharmos para fixar cadeiras no convés do Titanic. Enquanto vocês concordam, enquanto vocês... Quem se aventura a partilhar aqui com todo mundo? Vai! Estou convencida de que se nós, como sociedade, trabalharmos diligentemente em qualquer outra área da vida, mas negligenciarmos a família, será o mesmo que nos empenharmos para fixar cadeiras no convés do Titanic. E aí?
Quem fala? Michel. Eu também concordo. O que vocês discutiram por isso? Aí o Michel colocou uma coisa diferente. Tem uma situação parecida naquele livro. É daquele. Você que recomendou, é um médico uruguaio, esqueci o nome. Será que Fernando Sarraz não? Ele é uruguaio, mas tem um nome inglês. Ah, tá! Sobrenome. Aham. Ele fala que se você. Olá, pessoal. Se quiser falar mais alto, vai ficar. Mais ou menos assim, eu não lembro esses livros da situação, mas se você prosperar em tudo, mas fracassar com a sua família, você fracassou na vida. A situação é mais ou menos assim, é parecido. Bacana isso. E o que mais que veio? O que mais ali? O casal? O que vocês, enquanto isso, pararam já para pensar isso? Eu lembrei de outra situação por esses dias no Instagram. Não lembro quem foi que falou assim: se eu me dedicar e meus filhos entraram na faculdade de Harvard e não foi para o céu, nada me adianta. Olha que interessante, que bacana, gente. Eu achei que faz um link assim, com isso. Não é? Que adianta ir para Harvard e não for para o céu. Então isso, né, gente? A ideia de não negligenciarmos a família. E é esse o momento para nós estarmos pensando. Eu sempre costumo falar que, olha, uma dica, tá? Vocês como casal, porque muitas vezes o que acontece é que como casal a gente entra numa loucura de trabalho, porque temos que manter a nossa família, isso é fato. E aí a criança pequena que demanda um monte e que é importante, óbvio, a gente formar essas crianças, mas a gente precisa ter um tempo enquanto casal para pensar a família. Então sair com a sua esposa, com o seu esposo, um determinado dia da semana, arrumar alguém para cuidar, uma vez cada 15 dias, mas como eu vou, para onde nós estamos indo com a nossa família? Porque é mais ou menos isso que a gente faz no nosso trabalho. A gente não faz reuniões de verificação de desempenho, de estabelecimento de metas. Por que a gente não faz com a família? Então, próxima citação, 2 minutinhos também. E quem está chegando pode ir se juntando. Esse é o nosso manual técnico. O projeto Optimist é um projeto que nós usamos para educação infantil. E essa citação eu tirei de lá. A influência da vida familiar afeta muito o desenvolvimento da criança. As crianças que recebem um forte apoio familiar apresentam maior capacidade de adaptação, de solução de problemas, de aprendizagem, melhor e maior capacidade de brincar e melhor habilidade social nas relações entre os iguais. Já tinham parado para pensar sobre isso? Vamos dar uma mastigadinha nisso, vamos pensar, talvez assim, não tanto quanto, eu concordo ou eu discordo, mas mais assim, uau, o que me chamou a atenção? Qual foi o clique? A hora que eu li isso daqui, puxa, olha isso. Vamos lá? Vou começar de novo, tá? 2 minutinhos. Prontinho? O que chamou a atenção? Quem quer falar? Já começamos com o pessoal daqui, falou. Agora vai, para todo mundo lá, gente. O que chamou a atenção de vocês? Já tinham parado para pensar nisso? Eu acho que quando a criança está num ambiente muito sereno, muito tranquilo, a gente tem uma harmonia familiar, ela vai estar sempre aberta a colocar a opinião dela, a levantar alguma discussão, algum argumento. Agora, se ela está num ambiente de muita briga, de muita discórdia, ela vai ter medo de falar, de se posicionar e de repente aquilo se virar contra ela, né? Então, eu acho que isso. É legal isso, né? E isso traz pra gente pra gente refletir, né? Eu dou espaço, às vezes, pra minha criança para falar, porque que bom que às vezes acontece na nossa casa, não é que é um caos o tempo inteiro, uma discórdia, mas às vezes pode acontecer. Então isso, muito cuidado quando a gente, em casal, não concorda com alguma coisa, e tá tudo bem não concordar, mas cuidado para não brigar na frente dos filhos, isso é uma coisa importante, né? Então, olha, nós vamos, por isso, bons combinados antes,
né? Agora, se mesmo com os combinados, às vezes acontece, né? Uma situação que você não vai, um fala uma coisa, outro espera, serena, longe da criança, vai e conversa. Isso é uma coisa legal, né? Isso é uma coisa bacana. Mas algumas vezes também, quando você fala isso da criança se posicionar, da criança falar, a gente dá a oportunidade para a criança falar em casa. O quanto a gente dá, nossa, mas Alessandra, a gente está falando de bebês, a gente está falando de crianças lá, de 1 ano e 4, mais ou menos, mas já vamos nos preparando, porque, ó, fez assim e já está com 2 anos. Né? E mesmo assim é importante contar nessa fase bastante história, bom, a gente vai vendo tudo isso, mas é importante a gente sempre ter, o que às vezes eu percebo é que, muitas vezes quando eu recebo pessoas assim para fazer uma orientação, alguma coisa, e que eu falo, mas você já falou com o seu filho isso? Nossa, mas ele entende? Sim. Então esse espaço, criar esse espaço também de conversa com a criança é muito importante. Né? O que você espera? Então já falou com seu filho o quê? Com um bebê. Olha, nós estamos brincando, depois nós vamos guardar os brinquedos, tá? Uma criança de 6 meses, 7 meses. E aí você vai fazer. E é óbvio que a criança vai pegar e pôr em tira, põe em tira, põe em tira, e tá tudo bem. A gente fala, bom, mas agora a gente vai dar tchau pro brinquedo. É esse falar. E aí, à medida que a criança vai crescendo, a gente vai dando outros espaços. A gente vai permitindo que ela também escolha o que ela pode escolher. Né? Então, bacana, gostei disso. Esse outro livro que eu gosto bastante, Crianças Bem Resolvidas, muito dessa formação eu tirei desse livro, que está lá na minha sala, gente. Mas os pais têm, de fato, escolhas em relação a como se relacionam com seus filhos, o que esperam deles e o que lhes ensinam. Verdade ou não? Como isso soa para vocês? Mas os pais têm, de fato, escolhas. Será que tem mesmo? O quanto vocês concordam com isso? Vamos lá? Mais 2 minutinhos. Vamos lá. Quem quer falar? Ana, quer falar? Você, Ana Elisa, o que você estava falando aí um pouquinho? Posso falar? Não, é assim, no meu caso, né, por exemplo, eu acho que a gente tem alguns, às vezes a gente pode acabar achando pela emoção, né, dependendo da situação e tal. E nessa hora a gente pode ter a escolha de falar, opa, pera, eu tô sentindo isso, né, mas eu vou agir dessa forma, que essa forma vai ser melhor. Então, quando eu vi essa frase, eu pensei nesse sentido, né, nessa escolha, porque a gente pode agir por impulso. E aí fala assim, mas é a forma que tinha de fazer e tal. Não, né, acho que nessa hora a gente precisa olhar, parar, respirar, falar, não, eu vou agir de tal forma que vai ser melhor. Muito bacana isso. Mais alguma colocação para completar ou alguma coisa que ela puxou? Porque tem coisas muito interessantes ali que eu quero dar um destaque. A gente sempre tem esse mais fácil que resultado. Vai ter o fácil, você escolhe ele, mas aí você arca depois daquilo lá. Por exemplo, a gente estava comentando, ele escolheu o não da tela, 0. Nem a gente vai deixar televisão em casa, mesmo que seja jornal, nada. É difícil, mas eu espero colher esse resultado depois. Claro que seria mais fácil, é só uma TVzinha, né? Mas toda escolha tem uma consequência. Muito bem. Vocês estão falando de 2 coisas muito importantes e que são a marca da pessoa humana, gente. Então, você falou de viver, você pode responder sob impulso, né? E a sociedade hoje em dia está muito nisso, nessa superficialidade, no mais fácil, no prazeroso. Educar dá trabalho, ponto. A sua vida não vai ser mais a mesma, você não é mais adolescente e você não é mais pessoa sem filho. Não é! Então isso precisa ficar muito claro, tá? E aquelas pessoas que vivem uma vida como se não, com filho, como se não tivesse esperando, né? Aquela coisa livre do adolescente, vai ter um problema, é como fixar mesmo a cadeira no convés do Titanic, é real. Então, a primeira coisa é essa de alinhar expectativas. E você falou sobre responsabilidade, Luiz, e isso é muito importante. Você se posiciona, então, primeira ponto de destaque, o ser humano se posiciona.
O ser humano tem capacidade, sim, de agir conforme a sua razão e não sob impulso. Os afetos, as emoções e os sentimentos são muito importantes, mas se eles dominarem, tchau, já era. Por isso que nós temos a razão. Tá? Então isso é uma coisa importante, sabe? Por quê? Porque os pais têm escolha sim em como se relacionam com os seus filhos. Porque às vezes a gente pode se pegar assim e ouvimos e às vezes até concordamos. Ai, nossa, coitada, né? Que ela teve uma infância, então ela aprendeu assim e ela faz assim. Para. Você aprende, mas você tem chance, você pode parar e você pode redirecionar. Isso é muito importante. Nós, pessoas humanas, somos capazes de sermos os protagonistas da nossa própria história. Enquanto pais, sim, podemos fazer isso. É tão bonito isso, que são os 4 dons humanos que o Covey fala também. Você tem a consciência, você errou. Às vezes a gente fala assim, não, em casa nós temos um combinado, não vamos gritar. E daqui a pouco você tá assim, gritando com seu filho. Aí você fala assim, ai, mas não venha com justificativa. Ai, mas é porque, ai, mas na minha casa era só gritaria. Ai, tudo bem, você vai ter uma dificuldade maior. Mas você é capaz de. Então parte desse princípio. E é assim, gente, é luta mesmo, né? E a gente seremos melhores pessoas se nós deixarmos os nossos filhos nos ensinarem. É impressionante como, por conta dos nossos filhos, a gente se transforma. Eu estava querendo uma apresentação e chamou atenção no comentário final. Hoje nós somos pais diferentes pelos nossos filhos. Olha que bonito. Então, desde viver a espiritualidade com mais verdade, assim, né? Que antes se vivia assim, até esse comentário da televisão, então se tinha, né? Hoje eu tenho aquela maternidade, paternidade mais responsável pela educação dos meus filhos. Eu achei que essa viradinha de chave. Tão bonito isso, gente, que legal. E agora a última. A família é, para a criança, o primeiro núcleo de convivência e de atuação, no qual irá modelando sua construção como pessoa a partir das relações que ali estabelece e de forma particular, conforme são atendidas suas necessidades básicas. Acho que esse está muito claro. Gosto muito desse livro também, porque a gente trabalha bastante, uma das nossas bases, né, de trabalho, especialmente para as crianças do berçário, do EI1, é a psicomotricidade, mas vai até toda a educação infantil, com o circuito neuromotor e tudo isso. Interessante que num livro desses, ela vai falando sobre a importância da família. Então, é isso, no qual irá modelando sua construção como pessoa a partir das relações que ali estabelece. Então, como eu, enquanto pai e mãe, reajo quando vem uma contrariedade? Como eu, e pai e mãe, reajo quando estou com medo de alguma coisa? Como eu, mãe e pai, reajo quando me aborreço com alguma coisa? Então, tudo isso, olha que interessante. Como eu, mãe, trato meu marido. Como eu, marido, trato a minha esposa. Gente, isso tudo vai... É exatamente isso, né? São relações. Muito importante a gente pensar nisso. E aí, agora, um pouquinho disso, né? Olha, esse material, de novo, tirado do livro Crianças Bem Resolvidas. Aquilo que vocês falaram, que a Luísa falou de Harvard, né? Não adianta você estar lá em Harvard. Então, parte disso. A inteligência por si só garante o sucesso? Claro que não. Mas, olha que interessante, crianças mais inteligentes têm maior probabilidade de serem bem-sucedidas. Então, o que é dar um começo inteligente para uma criança da idade de vocês? A gente vai falar sobre isso. Crianças inteligentes. E aqui eu estou falando de inteligência
inteligência mesmo, intelectiva, mas também inteligência emocional, relacional. Tá? É muito importante a gente estar atento a isso. Não é à toa que o casal, por exemplo, escolheu dizer não às telas, até X idade. Mas aí pensar isso, não se trata só de dizer não às telas, mas o que eu vou colocar nesse tempo. Vocês têm, gente, esse é o período, e agora é muito interessante, se você ler esse livro, Crianças Bem Resolvidas, é muito interessante, porque eles são dois médicos, psiquiatras, escrevendo o livro. Então, ele realmente é para leigos, a gente consegue entender muito bem, mas é uma chamada mesmo. Gente, eu gostaria que vocês saíssem daqui pensando isso. Nossa, quando vocês forem trabalhar com o filho de vocês, brincar com o filho de vocês, tudo bem, é na leveza, mas tenha uma intencionalidade. É muito importante a gente estar atento. Né? As pesquisas mostram que pais podem ter um efeito profundo em quão inteligentes seus filhos se tornam. A escola também, gente, claro. Mas nós estamos falando ali de tudo. E criar filhos inteligentes desde o início é ajudar o cérebro em desenvolvimento a fazer as conexões adequadas. Então, é importante a gente ter isso em mente. Olha só, vou voltar naquilo, eu sei que eu já mostrei isso aqui no ano passado, na formação passada, mas eu vou mostrar de novo, porque eu acho muito importante esse... Agora eu só tenho que ver aqui. Olha lá, hein? Atenção a ele de novo. As experiências vividas pela criança durante os primeiros anos de vida têm impacto duradouro na arquitetura do cérebro em desenvolvimento. Os genes representam o diagrama a ser executado, mas as experiências moldam o processo que define se o cérebro formará uma base forte ou fraca para a aprendizagem, o comportamento e a saúde ao longo da vida. Durante essa fase importante do desenvolvimento, bilhões de células cerebrais, chamadas neurônios, enviam sinais elétricos para se comunicarem entre si. Essas conexões formam os circuitos que estabelecem a arquitetura básica do cérebro. Circuitos e conexões se multiplicam rapidamente e se fortalecem por meio do uso frequente. Nossas experiências e o ambiente em que vivemos determinam quais circuitos e conexões são mais usados. As conexões mais usadas se fortalecem e se tornam permanentes, enquanto as conexões pouco usadas desaparecem através de um processo normal chamado poda. Circuitos muito usados criam vias expressas para os sinais elétricos percorrerem as diversas regiões do cérebro. Os circuitos simples se formam primeiro, constituindo a base sobre a qual os mais complexos serão formados depois. Através desse processo, os neurônios formam circuitos e conexões fortes para emoções, habilidades motoras, controle do comportamento, lógica, linguagem e memória. Tudo isso acontece durante os períodos iniciais do desenvolvimento. Com o uso repetido, os circuitos se tornam mais eficientes e se conectam mais rapidamente às outras áreas do cérebro. Embora se originem em áreas específicas do cérebro, os circuitos são interligados. Não se pode ter um tipo de habilidade sem as demais para complementá-la. Como na construção de uma casa, tudo está conectado, e o que vem primeiro forma a base para o que virá depois. Então, basicamente, o que chama a atenção aí? Tem uma coisa que me chama muito a atenção, mas eu queria de novo ouvir um pouquinho vocês. Qual é a parte que... Puxa vida, gente, olha, isso me chama a atenção. Alguém quer falar? Nesse pequeno vídeo. O que chama a atenção? Ele fala bebezinho que vai as relações, os genes fazem a arquitetura, mas a modelagem vai ocorrer ali na primeira infância, ali com as inter-relações com os pais e demais pessoas. Isso é bacana isso, porque ele fala disso, das relações
Ele fala das experiências, moldam a arquitetura do cérebro. Gente, isso é muito sério. E aí ele vai falando sobre aquelas conexões que vão ficando cada vez mais fortes pelo estímulo e aquelas que se perdem. Então, sim, está nas nossas mãos darmos um começo inteligente para os nossos filhos assim mesmo. Né? Queria deixar isso muito claro, né, novamente, para todo mundo. Não é, gente, porque a gente às vezes pode pensar, né? Os mais velhos pensavam isso, né? Nossa, o que será que um bebê faz? Só fica deitadinho, né? Gente, pois é. Esse que é o negócio, você não vai pôr o teu bebê deitadinho só, sem luz, porque tem que ficar calminho. Não, você vai mudar o seu bebê, o berço dele de posição, para ele poder virar a cabecinha para um lado, depois virar a cabecinha para o outro, tá? Se ainda você vai colocar essa tua criança no chão para estimular de barriga para baixo, para estimular que ela comece, que ela vá rastejando ou que ela vai rolando. Você vai estimular a tua criança um pouquinho mais velha a subir uma rampinha, a descer num parquinho, esteja do lado, mas não fala para a criança, ai, cuidado, ai, vai cair, e fica assim, né? Eu sei, gente, eu sou mãe, né? E eu já fui mãe de criança pequena, mas eu era uma mãe bem relaxada. Relaxada assim, eu levava meu filho, porque eu gostava dessas experiências. Eu levava meu filho, eu não sei se ainda continua assim, porque nunca mais eu fui lá, gente. Mas eu lembro disso, que eu levava o meu filho no Zerão na época, porque eu morava em apartamento. Todos os dias eu levava ele no Zerão. E eu punha ele, porque tinha uns pedrisquinhos desse tamanho, ele engatinhava no pedrisco. Eu só tinha cuidado de pôr uma calcinha daquelas mais fininha, mas assim, eu amava ver ele pegando aquilo, e assim, lógico, dá para não pôr na boca, mas era. Então, como é bacana a gente fazer isso, né? Dar essas experiências para o filho. Uma vez eu tive uma pessoa, quando eu comecei a trabalhar bastante, que me ajudava em casa e que me ajudava levando a criança no parquinho. E eu comecei a reparar, que no condomínio tinha um parquinho, que quando ele estava comigo, ele tinha medo e falava, eu tô no escorregador, tá? De subir. Depois eu fui ver, coitada da pessoa que me ajudava. Não posso deixar a criança cair, né? Porque se cair, imagina, o que a patroa vai fazer? Né? Até eu sentar com ela e falar, olha, dona fulana, pode deixar, pode acontecer, a senhora tem que olhar, mas não me pode colocar o medo nessa criança. Gente, deu o que fazer, não foi de uma hora para outra, tá? Para eu ajudá-lo a voltar a confiar nele, que ele poderia subir, que ele poderia escorregar. E que se caísse, gente, ele tem que levantar. Né? Então, e isso faz, nossa, Alessandra, mas qual que é a diferença que você vê hoje? Porque eu posso falar, eu acho assim, bem bacana poder falar que hoje eu tenho esse filho de 30 anos e que toca uma empresa. Ah, mas foi por isso? Só? Não é só? Então, mas, sabe, é receita? Não é, cada um tem um temperamento, mas eu tenho plena certeza. E nós todos olhamos para nós mesmos, como nós fomos educados e o quanto, de repente, na maior das boas intenções, os nossos pais fizeram muita coisa legal, mas uma outra coisa que... E como impacta. Então vale a pena a gente voltar. E a gente pode escrever a história diferente. É isso, tá? É isso que eu quero dizer novamente. Volto naquilo. Não é porque eu não tive que eu não posso fazer. Ai, nossa, a minha avó era super medrosa. Mas de medrosa, eu era uma pessoa medrosa. Mas eu consegui me fazer uma mãe não medrosa. Pelo bem do meu filho. Não pelo que meu filho era, mas pelo que o meu filho deveria ser. Então é muito bonito isso também, o dever ser, para nós mesmos. Às vezes a gente pode se olhar como pai, como mãe, e pensar assim, ai, mas eu sou um pai e mãe assim, sabe? Mas como é o meu dever ser? E esse é o convite para que a gente seja melhor, que vocês estavam falando aqui. Então, muito bem. A conclusão, gente, é que a criação faz a diferença. Tá? Então,
atenção a isso. Tá certo? Depois que o bebê nasceu. Então, quem ainda tem os bebezinhos ali de colo, né? Então, um colo inteligente. O que é um colo inteligente? Um colo inteligente é você carregar a criança de um jeito que pode servir para carrinho também, tá? Que ela veja o mundo. Então, você pega no colo ou pega de frente, né? Mas deixa essa criança, querida, tá bom, que bom. Deixa essa criança ver o mundo. Leva ela. Que o amor de Deus, eu fico apavorada. Gente, não façam isso, tá? Eu sei que vocês aqui não fazem isso. Eu fico apavorada, às vezes a minha mãe mora no centro ali na Rua Santos, não sei o quê, e tem bastante, às vezes são mães, às vezes eu vejo que estão uniformizadas, que são papás, mas muitas vezes eu vejo gente e são mães mesmo. Gente, então ela tá com o carrinho virado para ela, que bom, é bacana a mãe tá com o carrinho virado para a criança, mas vai conversando com a criança. Não, a mãe tá assim, o carrinho virado para ela e ela tá assim. Ah, gente, não, por quê? Tô amamentando. Gente, a amamentação é o vínculo mais maravilhoso. Tô amamentando. Quer dizer, o que é amamentar? É criar filho. Gente, pelo amor de Deus, não é você botar, sabe? Olha, você sabia que ao amamentar você faz esse olhar que você tem com uma criança, você está fortificando essas conexões cerebrais. A gente às vezes tem tanta preocupação com autismo, por exemplo. Nossa, estou vendo tanta criança autista, estou vendo tanto. Cadê a conexão hoje em dia entre as pessoas, os vínculos? É bom a gente pensar sobre isso também. Não que seja só isso. Mas tem um pai navegante, inclusive é neurólogo, e ele, neurocientista, e ele estuda e ele trabalha com remodulação cerebral, ele trabalha com TDA, déficit de atenção. Existe o déficit de atenção adquirido. Isso é uma coisa grave, gente, isso é sério. E adquirido por quê? Porque são tantas informações, são tantas coisas. Então é legal isso, essa criança poder, esse colo inteligente, né, esse carrinho inteligente, isso é super importante. Oportunidade para os bebês realizarem movimentos. E a etapa posterior também. Né? A etapa posterior também é começar a andar, sim, dar espaço ali na casa, leva essa criança para andar na grama, de novo, porque daí se ficar na grama não tem importância. Vai pro parque, desce, eu moro na Gleba, tem um monte de lugar na Gleba. Eu moro, sei lá, gente. A gente cria oportunidades, de novo. Se trata de se mexer, né? Depois, mantenha seu bebê em um ambiente estimulante, mas cuidado, não tanto estimulante. E outra coisa, o que é isso de estimulante? Alessandra, eu vi um negócio super legal, eu botei até o link aqui, eu acho que vai dar tempo da gente assistir juntos. No Instagram. Agora tá chegando direto, chega a postagem, quase deixa as professoras loucas, porque daí eu tô vendo 11 horas da noite, mentira, um pouco antes, 10, era ontem, eu falei, gente, desculpa, eu sei que sextou, mas aí eu mandei, porque eu achei muito legal. Então, coisa assim para criança pequena que ainda não, mas um bebezinho, tem uma que você, um jeitinho, você amarra uns balões, você coloca como se fosse esses elastinhos de cabelo no bracinho e na perninha da criança. E você coloca o balão pendurado. Gente, o bebezinho, o que o bebezinho faz? Ele não mexe perninha e bracinho? Gente, ele fica olhando, ele fica deitadinho, olhando aqueles balões. É a coisa mais legal. Você entendeu? Criança maior aí em casa, nossa, não pode mexer em nada na minha casa. Minha casa é uma casa museu. Não, tudo bem, eu sei que tem coisa que não é para criança mexer e você tem que educar isso também, tá? Limites. Mas pelo amor de Deus, deixa uma gaveta com umas coisas que ela pode mexer. Que você possa falar para ela, esta gaveta é sua, esta é da mamãe, esta você não mexe, mas nessa. E aí você vai ter o que lá? Isso! Isso! Tupperware, colher de pau, colher de metal, entendeu? Gente, não precisa gastar dinheiro. Você fica comprando o maior presente, aquele carrinho que brilha, que faz nhó. Ela vai olhar, daqui a pouco, acabou, não quer mais. Não é verdade?
Gente, então, cuidado com esse estimulante, mas não super, hiper, mega estimulante, tá? Pronto. Oferecer som diversificado para que ela possa aprender a distinguir. Olha que legal isso. Se uma criança não ouve corretamente, ela vai ter dificuldade de fala. Então, sons diversificados de instrumentinhos musicais, desses que a gente compra, assim, e depois usa a internet a seu favor. A criança não precisa assistir, mas sonzinho ali, olha o som da vaca, olha o som de não sei o que, olha o som do mal. Orquestra, esse é o som do violino, esse é o som... Nossa, mas para um bebê, a gente tem audição musical para os bebês. Então são dicas, tá? Isso é bonito também. Criar um ambiente educativo que permita a seu bebê tomar consciência de que existe através das suas próprias sensações, percepções e experiências. As crianças aqui trabalham, os bebês, com esponja seca, esponja molhada, água fria, água quente, a festa das cores, pó azul, que eu sei que tem criança que foi embora toda azul, algo amarelo, os alimentos amarelos, né? Então, isso, mas é ele vivendo, é ele. Sabe o que senão, o que acontece? Uma das coisas assim que a gente às vezes tem que trabalhar. Às vezes nós pais queremos fazer tantas coisas pelos nossos filhos que a gente não permite que eles vivenciem isso e de repente eu tenho uma criança com 5 para 6 anos de idade que tem o nariz escorrendo, incapaz de perceber que o próprio nariz está escorrendo. Eu já estou avisando aqui, porque realmente às vezes a gente... Sabe aquela síndrome maluca de ser mãe, que o Winnicott fala, você tem que ser mãe suficientemente boa. Isso acontece muito com as mulheres, porque infelizmente nós mulheres temos um problema gravíssimo que é carregar uma culpa. A gente sempre se sente culpada. Ai, porque eu engravidei, ai, porque agora estou com dó do mais velho, ai, porque não sei o que, porque não sei o que. Mulheres, mães, podemos ser suficientemente boas e tá ok. Porque às vezes na ânsia de querer ser tudo para aquele filho, você não está permitindo que aquele filho dê os passos por suas próprias pernas. E não perceba com 5 anos de idade que o narizinho dele está escorrendo. Ele precisa limpar isso, ele precisa ter consciência. Eu preciso ter uma criança com 7 anos de idade no primeiro ano que saiba me dizer do que gosta. Uma vez em casa, na família, tá? Com a minha irmã, eu fiz uma pergunta pro filho dela sobre, não sei o quê. Não, ele não gosta. Eu falei, perguntei pra ele. Era casa de família, né? Então dá pra gente dar uma assim. Entendeu? E eu vou falar uma coisa pra você. E se você continuar respondendo na frente dele que ele não gosta, não lembro se era milho, era uma coisa assim, ele não vai gostar. Então são umas coisas bobas, mas que fazem a diferença. Que é isso, né? Permita a seu filho a oportunidade de ser livre para poder explorar o mundo, constituído pelo espaço, pelos objetos, pelas pessoas. Da qualidade dessa experiência dependerá o desenvolvimento do mundo simbólico da criança. Dela ver a caixa, dela poder brincar com a caixa. De novo volto nisso, não são só brinquedos que já fazem as coisas por si. Hoje as crianças estão menos criativas, não pode acontecer isso. E olha que legal que eu estou falando com vocês, que vocês estão começando, é a base. Entende? Não é possível que eu pego um mouse, e já aconteceu, tudo que eu falo é história real, tá? Aí eu não sei o quê, eu vou ler. Era uma criança um pouco mais velha, não era da idade de vocês, mas é isso que eu falo assim, então tá bom, então vamos ler. Ô tia Lê, isso não é um celular, isso é um mouse. Eu falei, mas deixa eu brincar com você, que isso aqui é você entende? Então, poxa, cadê a criatividade da criança? Esse faz de conta, isso que é tão bacana. Porque depois eu não vou entender as emoções. Entende? Eu não vou ser capaz de falar como estou me sentindo, por que estou me sentindo, qual é a necessidade por trás dessa sensação, desse sentimento que eu tenho. Agora, mais ideias. Vocês têm outras dicas? Em grupos
A gente tem aí uns minutinhos ainda tem alguns pequenos, uns slides só de término, mas assim, deixa eu dar um tempinho para vocês, vamos dizer lá 2, 3 minutos para vocês falarem, a gente escrever aqui, nesse espaço de anotações, outras dicas, porque aqui atrás, gente, foram tudo dicas, né? Isso daqui. Então, o que mais? Que coisa que você leu, que coisa que você ouviu, que coisa que você experimentou como pai, como mãe, para a gente juntar esses slides e coisa para vocês, tá? Então, eu vou dar um tempo aqui, vou tirar isso daqui, fechar, um pouco aqui o projeto. Esse grupo aqui, só para umas ideias, vamos lá. Ideias desse grupo da minha direita aqui, da minha atrás aqui, né? Nós falamos trabalhar as relações, né? Eu tenho só meninas, então de que forma que eu posso trabalhar também a relação dos meninos ao se portar com as meninas, então desde pequenos, né? Como eles não têm essa vivência assim, muito no dia a dia, mas a relação marido e mulher. Então, como eu sei que a gente já pode também trabalhar isso quando estão no parque, quando estão com outras crianças numa festa. Então, o Michel estava comentando também sobre isso de limite, né? Quando você tem uma casa que funciona com as decorações, com as coisas, mas onde as crianças podem e não podem, né? Então, isso dos limites que eles já têm uma compreensão, né? Já conseguem trabalhar isso também. Ótimo. E a Lili comentou da importância de estar juntos na educação do filho, porque vai ter momentos que um vai estar mais cansado, mas que aí o outro dá o suporte maior, né? Então a gente trabalhando em conjunto ajuda também na questão de você lidar com as situações difíceis, mas de forma mais assertiva, sabe? Perfeito. Então um complementa o outro. Nem todas as famílias vão ter essa condição, porque tem pais que são solteiros, mas quando você tem essa oportunidade ajuda bastante. É verdade. E aqui, esse grupo aqui, pessoal? Não está aparecendo, daqui a pouco vai aparecer, ela vai lançar aqui. Nós falamos da importância da alimentação junto, né, no momento de ter essa conexão, de conversar com a metodologia, né, as crianças estarem menorzinhas verem, né, os pais se gostando e criando esse hábito de querer comer também, né. Falamos também um pouco sobre dar independência mais para a criança, né, não ficar numa redoma o tempo todo do lado dela, deixar ela andar com os próprios pernas, né, claro, olhando, supervisionando, mas deixando a criança explorar mais. Né. Que legal. Então, vamos lá? Vamos lá. Agora não consigo fazer aparecer. Vocês escreveram. Ótimo. Trabalhar as relações entre os sexos, promovendo encontros. Atenção aos limites são importantes. Pais estarem juntos na educação do filho. A importância da alimentação, da conexão. Permitir que as crianças explorem. Ótimo! Já finalizando, vamos ver que tem mais algumas dicas. Vamos ver similaridades com o que vocês falaram. Mantenha uma conversa inteligente com seu filho, sua filha. Faça muito contato visual, a conexão que vocês falaram. Aumentar o tom de voz quando você está contando história. Diminuir a velocidade da fala. São exemplos de coisas que fazemos sem perceber e que são importantes para a criança. Então a gente tem atenção a isso, que é muito legal. Dirija-se a criança pelo nome, mantenha a conversa simples, mantenha a conversa viva. Nessa idade, gente, gesto, eles ainda não estão falando. O gesto precede a fala. Por isso cantar, por isso que as professoras fazem com gestos. Faça perguntas, narre, cante, expanda a conversa. Contato real tem muito mais vantagem do que CD, DVD, tablets, É você contando a história do seu filho. Leia para as crianças. Elas amam rima, elas amam parlenda. Cadê o Teixeira estava aqui?
o gato comeu, cadê o gato, lá lá lá, isso é parlenda. Por causa da cadência. Converse sobre gravuras, a gente usa os beats aqui, né? Você não precisa fazer vídeo na sua casa, mas gravura de historinha. Depois outras dicas. Toque músicas inteligentes para seu filho e sua filha. Olha, temos uma opção musical aqui, por quê? Porque os cientistas teorizam que a música clássica ajuda a organizar o cérebro, especialmente em áreas relacionadas ao raciocínio criativo. E que mais? Brinque com seu bebê, gente! As melhores atividades são aquelas que conseguem fazer as coisas acontecerem. Por isso que eles gostam de brincar de torre. Porque daí monta a torre, pulando causa e feio, caiu. Por isso que você fala, vamos guardar o brinquedo, ele guarda o brinquedo, ele quer tirar o brinquedo, quer tirar o brinquedo. Causa e feio. Tá? Ai, olha o link. Depois a gente vê, tá? Isso daqui, gente, é umas atividades, assim, coisa simples. Você coloca uma criança numa caixa de papelão e dá um gizão de cera pra ela. Os mais corajosos podem dar tiro. Certo? Aí aquela luz, sabe um globo? Todo mundo tem que ir lá na loja do chinês, compra um globinho e aí você põe o globo e aí a criança dela vai ficando em pé e você vai mexendo com o globo e aí a criança vai com a mãozinha, tá? Puxando ali, é super bacana. E essa dica é super legal aí no Instagram, mas eu acho que não vai dar tempo de mostrar. Olha, os brinquedos não ensinam só sobre o mundo, ensinam aos pais sobre seus filhos. Então observa o seu filho. É muito importante. Você percebe do que ele gosta, do que seu filho gosta. Porque assim, ó, caso aqui grande, a questão é, quem é meu filho para mim? Do que ele gosta? Isso é tão importante. Quem eu sou, meu filho? Pessoa, nome, sobrenome, os outros, majoritados. A interação é que constrói cérebros brilhantes, não são coisas. Não precisa ter dinheiro para comprar o último